Eu sou o Carlos e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso mini curso de GeoPandas. Nele, nós vamos começar carregando os nossos dados de roubo de celular, portal do governo de São Paulo. Em seguida, nós vamos aprender a construir um Geodata Frame do GeoPandas, utilizando as informações de latitude e longitude dos nossos dados. E depois, vamos fazer uma filtragem dos nossos dados na geometria da capital de São Paulo para armazenar apenas aqueles dados e construir os nossos mapas interativos. Para iniciar a nossa análise, vamos fazer download dos dados de roubo no site do governo de São Paulo, ssp.sp.gov.br/transparência ssp/consulta. Nós vamos acessar o site, vamos clicar na aba de roubo de celular aqui embaixo. Em seguida, nós vamos acessar os dados mais recentes de 2020, em novembro. Aqui os dados de dezembro, na época que foi gravado, ainda não estão disponíveis. E vamos fazer exportar. O site demora um pouco para responder a nossa requisição, então vou deixar também aqui na descrição um link do Git. Lá vocês podem baixar os mesmos dados que eu vou utilizar. Enquanto isso, nós vamos voltar para o Jupyter e vamos instalando as nossas bibliotecas. Vou começar instalando a biblioteca OpenPyXL, que o Pandas vai utilizar para carregar os dados do Excel. Vocês podem fazer isso através de um conda install-c anaconda openpyxl-y ou utilizando um pip install openpyxl. Vou começar mostrando a versão da biblioteca que eu estou utilizando, 3.0.5, e também nós vamos instalar a biblioteca do Pandas. Caso vocês ainda não tenham instalado, vocês podem utilizar o conda install pandas-y ou um pip install pandas. Vou mostrar a versão da biblioteca que eu estou utilizando, versão 1.2.0. Vou iniciar aqui na primeira célula importando o pandas spd. Em seguida, nós vamos utilizar a função do pandas readExcel para ler os arquivos baixados. Então, primeiro vou criar uma variável filename, em que ela vai pegar na pasta dados, os dados que nós acabamos de baixar. Vamos ver qual o nome deles. Dados, underline roubo, underline celular, SP, no formato do Excel. Vamos colocar aqui. E vamos utilizar a biblioteca do Pandas, pd.readExcel, passando o nosso filename. Vou salvar numa variável chamada de DataFrame, df_robots, e vamos carregar os nossos dados. Então, aqui nós tivemos um erro ao carregar diretamente os dados. File is not recognized Excel file. Para descobrir o que causou o erro, eu vou abrir o nosso arquivo com o aplicativo de planilha. Nesse caso, como eu estou no Linux, eu vou acessar a nossa pasta, vou acessar a pasta de dados e vou abrir os dados de roubo celular SP utilizando o LibreOffice. Então, aqui na janela inicial do LibreOffice, nós já podemos ver que o separador dos dados não são as vírgulas. Então, vou tentar utilizar o tab, vou desmarcar o coma e vou carregar os dados. Utilizando o delimitador do tab, os dados foram carregados normalmente. Então, vou aproveitar e também salvar os meus dados, Save As, utilizando a função Save As, utilizando o formato XLSX, que é um formato do Excel mais atual. O formato XLS, ele é bem antigo. Então, vou salvar novamente. E vamos tentar agora carregar os nossos dados. Vou minimizar. Então, aqui nós temos agora os dados no formato XLSX. Vamos ver, colocar aqui o X no finalzinho. E vamos tentar carregar novamente os nossos dados. A nossa célula de carregamento dos dados terminou de executar sem mostrar nenhum erro. Então, vamos aqui embaixo pegar o nosso df robots e usar a função read, mostrando as 5 primeiras linhas do nosso data frame. Então, aqui nós já podemos ver que os dados foram carregados corretamente da nossa planilha.
Então, vou deixar esses dados no formato XLSX também salvo aqui no Git, no link na descrição. E agora vamos mostrar todas as colunas do nosso data frame para saber se a gente tem as informações de latitude e longitude. Então, para isso, eu vou pegar novamente o meu def underline robos e vou utilizar a função columns. Aqui nós podemos ver todas as colunas do nosso data frame. Vou procurar por latitude e longitude. Aqui na parte de cima nós temos latitude e longitude. Então, eu vou usar esses nomes, vou copiar aqui para poder mostrar apenas os dados de latitude e longitude. Para isso, eu vou utilizar o meu df underline robos e vou passar apenas essas duas informações dentro de dois colchetes. Vou executar a minha célula. E aqui podemos ver realmente que nós temos todas as informações de latitude e longitude, porém alguns valores a gente pode ver essa informação none, ou seja, são not a number. Então vamos começar removendo todas essas informações, porque sem os dados de latitude ou longitude, nós não vamos conseguir criar o ponto no nosso mapa. Então vamos primeiro remover os dados nulos de latitude e longitude. Para isso eu posso utilizar a função dropNar do próprio Pandas. Então vou pegar novamente o meu DataFrame underline robos. Vou chamar a função .dropNar e vou passar como parâmetro de subset as colunas de latitude e longitude. E vou salvar esses dados na minha própria variável df_robos. Vou executar a minha célula e vamos mostrar novamente os nossos dados de latitude e longitude para saber se os not a number foram removidos. Vou copiar essa minha célula anterior e colocar aqui embaixo. Vou executar novamente, não tem problema. Aqui nós realmente podemos ver que todos aqueles valores not a number foram removidos. Então perceba que houve uma redução na quantidade de linhas. Antes nós tínhamos 16.372 e agora nós ficamos com 14.668. Agora partindo para a criação do nosso Geodata Frame. Como vimos anteriormente, o Geodata Frame é basicamente um data frame do Pandas com uma coluna de geometria, que nós também nos aprofundamos bastante na aula 2. Com esses objetos da biblioteca Shapely. Para construir o nosso Geodata Frame, nós vamos criar primeiro uma coluna com o nome de Geometry e nós vamos nela salvar objetos do tipo Point, que são justamente objetos que precisam basicamente de duas coordenadas, o x e o y, que são os nossos dados de latitude e longitude. Então, para isso, vou começar importando a classe Point da biblioteca Shapely. Então, vou fazer um from Shapely.geometry import point. Vou executar a nossa célula e vou criar a nossa coluna geometry. Para isso, eu vou pegar o meu data frame underline robos. Vou criar uma nova coluna com o nome geometry. Vou inicializar ela primeiro como sendo none mesmo. E agora, para cada linha do meu data frame, eu vou criar um objeto do tipo point e salvar naquela coluna, naquela linha. Então, para isso, eu vou fazer um for, vou pegar o index e a linha, e vou utilizar o meu df underline robos.itRows para fazer um for em cada linha do meu data frame. Agora, vou pegar o meu data frame robos.lock, ou seja, para especificar a posição que eu quero salvar o meu objeto, vou passar o index daquela posição e justamente a coluna geometry. E nela eu vou salvar um objeto do tipo point, passando os dados de longitude, row.longitude e row.latitude. Então, para cada linha, eu vou criar um objeto do tipo point, utilizando a latitude e longitude daquela linha e salvar na coluna de geometria.
Vamos executar a nossa célula de código. Ela vai demorar um pouquinho, porque eu estou fazendo um for em cada linha e salvando um objeto do tipo point. Agora vamos ver se a nossa coluna geometria foi criada corretamente. Eu vou aqui na célula de baixo colocar o meu df underline robust.head e vou passar novamente as 5 primeiras linhas. Então, aqui eu vou mover até o final do meu data frame. Nós podemos ver realmente que aqui nós temos uma coluna geometry, em que cada linha foi criado um objeto do tipo ponto, passando as coordenadas de longitude e latitude. Agora vamos criar o nosso geodata frame. Antes disso, vamos ver qual o tipo de dado do nosso data frame, né? Então vou copiar aqui o meu df-robust e vou usar a função type df-robust. Então, aqui, como nós vimos, nós utilizamos o pandas e criamos um objeto do tipo data frame. Ou seja, o próprio pandas, nós só fizemos criar um do tipo geometria, salvamos objetos do tipo ponto, mas ele ainda continua um data frame. Então, vamos agora importar a nossa biblioteca do GeoPandas. Import GeoPandas sgpd. E agora vamos realmente criar o nosso GeoData Frame. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro pegar o meu gpd.geoDataFrame e vou passar como entrada o variável df_robust e vou especificar qual é a coluna de geometria. Geometry igual a geometry. Então, vou salvar essa variável gdf_robust e vou executar a nossa célula. Rapidamente ele executa. Agora vamos ver o tipo type da nossa variável gdf_robust que nós acabamos de criar utilizando o GeoPandas. Então, aqui, diferente do DataFrame anterior que nós estávamos utilizando, nós podemos ver que já temos uma variável do tipo GeoDataFrame. Então, essa pequena sutileza aqui no nome já mostra que nós estamos trabalhando com o GeoDataFrame do GeoPandas. Agora, vamos verificar o nosso DataFrame novamente para ver se houve alguma mudança. Vou copiar aqui o meu gdf-robust, usar a função .head e mostrar as 5 primeiras linhas. Então, percebam que nada mudou em relação ao meu DataFrame, apenas essa sutileza do objeto. Então, como podemos ver, a estrutura do nosso GeoDataFrame é a mesma do DataFrame. Isso nos dá uma grande vantagem para manipular esses dados, como nós vimos anteriormente, pois todas as funções herdadas do Panda também vão funcionar no nosso GeoPandas. E se a gente usar a função plot no nosso GeoDataFrame, qual é o resultado? Vou colocar novamente o gdf-robust e usar a função .plot. E aqui podemos ver que realmente já temos vários pontos espalhados pelo nosso mapa. Então agora vamos ver como a gente pode fazer uma interseção desses pontos com a nossa geometria para a gente tentar filtrar somente os dados que nós queremos para criar os mapas. Para isso eu vou iniciar então, primeiro, carregando os dados da capital de São Paulo. Vou colocar aqui uma variável filename, vou passar pasta dados, vamos ver como é o nome dos nossos dados lá, capital, São Paulo.json, vou copiar aqui. E vou utilizando o GeoPandas, gpd.read file. Vou passar o meu que está errado, o file name, a variável file name. E como aqui está no formato JSON, eu tenho que passar também o driver. Driver igual geo.json. Vou salvar numa variável, chamar de gdf capital _sp. Então aqui eu vou carregar os dados da capital de São Paulo, vou executar a minha célula. Vou mostrar os dados carregados aqui embaixo, utilizando a função plot. Então aqui realmente temos a geometria que nós carregamos na primeira aula, que é da capital de São Paulo. Agora, como nós podemos mostrar esse conjunto de dados e essa geometria no mesmo mapa? Vamos fazer isso utilizando o matplotlib. Então, vou começar importando a biblioteca do matplotlib. Import matplotlib.pyplot
SPLT. Para mostrar os nossos dados, vou começar criando um fig e um AX, utilizando plt.subplots. Vou passar meu fig size como sendo 15, 15, certo? E vamos mostrar cada dado nesse AX que nós acabamos de criar. Então, vou primeiro pegar o GDF robos, usar a função .plot e passar AX igual a X. E vou fazer a mesma coisa utilizando GDF capital underline SP. Novamente vou chamar a função .plot e passar x igual a x. Só que nesse caso, como é uma geometria do tipo polygon preenchida, eu vou passar alguns parâmetros a mais para melhorar a nossa visualização. Então, vou passar o face color igual a none. E também vou botar o edge color igual a black. Vamos executar a nossa célula. Aqui o PLT is not defined. Eu acho que é porque eu esqueci de carregar no nosso biblioteca matplotlib. Vou executar novamente a célula de cima. Pronto. Agora vamos executar novamente. Que realmente a figura ficou bem grande. Mas nós já podemos ver que nós aqui temos a nossa geometria. E nós temos todos esses pontos fazendo interseção com a geometria. E aqui também nós podemos ver que temos vários pontos na região metropolitana. Então, nós já temos um indicativo de que os nossos dados estão corretos. E se eu quiser agora filtrar somente os dados registrados dentro da capital, ou seja, se eu quiser permanecer apenas com esses dados que estão dentro dessa geometria, como é que eu posso fazer isso? Então, vamos primeiro pegar o Polygon de São Paulo. Então, para isso eu vou criar uma variável Polygon, underline SP. Vou pegar o meu geodata frame, GDF, underline capital, underline SP, ponto iloc 0, já que ele está na primeira posição, e vou pegar a coluna ponto geometry. Então, vou executar essa célula. Vou mostrar aqui embaixo o Polygon SP. Então, realmente o Jupyter já renderizou a nossa figura de Polygon, que ele é do formato do tipo Shapely. Se nós dermos um type aqui, nós vamos ver que realmente ele é um Shapely Geometry Polygon Polygon. Só remover aqui e mostrar novamente. E agora nós vamos poder fazer uma operação de interseção entre essa geometria e todos os dados, aqueles pontinhos que nós carregamos de latitude e longitude, que são os eventos de roubo registrados em novembro para a cidade de São Paulo. Então, para fazer essa operação de interseção, eu posso basicamente pegar o meu data frame, underline roubos, e fazer a operação de intersects com o meu Polygon SP. Então, se eu executar essa célula, ela demora um pouco, porque são bastante dados, e para cada dado eu estou fazendo uma operação de interseção com esse polígono. Mas, se a gente ver, ele retornou true para os dados que estão dentro e false para os dados que estão fora. Então, para a gente usar essa máscara e salvar numa variável, o que é que eu posso fazer? Eu vou pegar o meu GDF robos, colocar aqui fora e passar esse resultado como sendo uma máscara. Então, vou permanecer apenas com os dados que são do tipo verdadeiro, true, e vou salvar uma nova variável chamada de GDF underline roubos capital. Vou executar novamente, que vai demorar novamente um pouquinho. Então, aqui nessa variável GDF roubos underline capital, vai ficar todos os nossos dados que fazem interseção com esse polígono. Vamos ver agora a geometria e esses dados que nós acabamos de filtrar, para ver se realmente tudo funcionou bem. Vou copiar essa visualização que a gente fez aqui em cima, da célula 33, e vou colocar aqui embaixo para mostrar os nossos dados com o matplotlib. Só que agora, em vez de usar o GDF underline roubos, eu vou passar apenas o GDF underline roubos capital, que foram os dados que nós acabamos de filtrar. Vou diminuir também um pouquinho a figura, porque ficou muito grande. Vou colocar apenas 10, 10 e vou executar a nossa célula. Então, vejam que massa. Aqui nós temos a geometria e todos os dados que fazem interseção com a geometria. Então, nós já estamos prontos para criar os nossos mapas interativos.
Com os nossos dados já filtrados, vamos, por fim, salvar os nossos dados. Para isso, eu posso criar uma variável do tipo filename. Vou salvar em dados, roubo celular, underline capital. Vou salvar no formato JSON, que é um formato mais utilizado. E vou apenas chamar a função toFile do GeoPandas. Então, vou pegar na minha GDF, underline roubos, underline capital, que são somente os dados de roubo que nós filtramos. Utilizar a função .toFile do GeoPandas. Vou passar o meu file name, que é onde eu vou salvar os dados. E vou utilizar o drive de GeoJSON. E agora já temos os nossos dados de São Paulo prontos para criar os nossos mapas interativos. Então, nessa aula nós vimos como baixar dados georreferenciados e criar um GeoData Frame. Mais especificamente, você deve ter aprendido a baixar e analisar dados disponibilizados ou no portal público. Nesse caso, nós baixamos dados de roubo celular de São Paulo. Nós criamos uma estrutura de dados de GeoData Frame do zero, criando a coluna do tipo geometria, criando os objetos do tipo point, e depois passando o nosso pandas com o GeoData Frame. E, por fim, nós filtramos os dados contidos apenas na geometria da capital de São Paulo e salvamos esses dados em arquivos do formato GeoJSON. Então, na próxima aula, nós vamos ver como carregar todos esses dados e criar os mapas interativos utilizando a biblioteca Folio. Então, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas e os próximos vídeos e até mais.